Muito bom dia, amigos da equipe Positiva. Falamos ao vivo aqui do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade de Três Pontas. Daqui a pouquinho estará presente o deputado federal Diego Andrade, na manhã de hoje, aqui. Ele vai trazer, segundo informações da assessoria, notícias boas aí para a cidade de Três Pontas. E nós estamos aqui nessa expectativa. As autoridades já estão presentes, o prefeito Luizinho, o ex-prefeito Marcelo Chaves também se encontra aqui, os secretários da prefeitura, vereadores. Nós estamos falando em nome de Clube do Tiro de Três Pontas, esporte com responsabilidade, Lume Imobiliária e Contabilidade, a certeza de bons negócios. JCFer, o melhor em ferro e aço para a sua construção. Então vamos aqui, pessoal todo aqui já esperando a chegada aí do deputado federal Diego Andrade, ele que já estará presente aqui no SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. E nós vamos conversar aqui com as autoridades que já se encontram presentes aqui, esperando, e a gente vai ver aí qual que será a novidade que o deputado Diego Andrade vai trazer aqui para a cidade de Três Pontas. Deixa eu falar aqui com o prefeito Luizinho, ao vivo aqui na equipe. Prefeito, deixa eu conversar com você. Daqui a pouco a gente fala com o Verde também, que está presente aqui. Vamos chegar mais na sombra ali, só para a gente bater aquele papo. Prefeito, uma visita importante, deputado federal Diego Andrade, quando vem a Três Pontas, ele traz notícias boas para a população. Está sabendo o conteúdo que ele vai falar hoje aqui, ô prefeito? Eu gostaria de cumprimentar todos aí que estão nos assistindo, cumprimentar a equipe Positiva, esse site que nos traz assim, informações diárias, sempre está presente aqui com a gente. Parabenizo vocês pelo trabalho. O Diego Andrade está aqui nos visitando essa manhã. Estou muito satisfeito com a atuação do deputado lá em Brasília e também no governo de Minas, sempre intervindo por Três Pontas. E assim, hoje ele está vindo aqui, já estive com ele mais cedo, já anunciou a maquinários lá para a Secretaria de Obras. E aqui no site nós estamos fazendo essa visita oficialmente, porque todo mundo já está sabendo que foi liberado, não foi aprovado, 45 milhões de reais para a estação de tratamento de esgoto, um sonho para Três Pontas, que nós íamos ter que financiar, e hoje nós não vamos precisar financiar, porque vamos ganhar esse dinheiro. Então, assim, muito feliz com ele estar aqui, já conversamos outras demandas, mas na Santa Casa mesmo nós vamos abrir mais 10 leitos de UTI, nós precisamos da intervenção dele na abertura de portas lá em Brasília, no Ministério da Saúde, para que seja aprovado esses leitos. Então, assim, a força do deputado da cidade, deputado estadual, deputado federal, estamos aí, temos o Caixa, temos o Diego, é muito importante, tem feito a diferença. Nada disso seria possível, nós não estaríamos anunciando coisas assim, Três Pontas que nós fizemos, sem a atuação dos deputados. Isso é importante, Três Pontas conquistou muito com isso, com essa união, com essa força dos deputados, né, prefeito? Quando Três Pontas se uniu e em pró do nosso bem comum e abraçou o Caixa, abraçou o Diego. Nós sabemos a destinação grande de emendas, tudo que eles fazem para o governo do Estado, o governo federal veja Três Pontas dos outros olhos, isso é muito importante. Nós ganhamos muito depois que tivemos realmente abraçados o nosso deputado estadual. Prefeito Luizinho, eu tenho acompanhado a sua administração, você mantém essa união com o pessoal, com associações, enfim, com a sociedade. Já visto que nós já tivemos aí o Carnaval, que foi grande sucesso, nós tivemos agora o Viva Três Pontas Rodeio Festival, também na parceria, que foi grande sucesso. Realmente isso funciona, dá certo e continua dando certo. Em todos os setores, graças a Deus, a gente, da sociedade, a gente tem parcerias de sociedade civil, parceria com empresas, parceria com empresários, parceria com comerciantes. Nós fazemos a diferença em associações, associação de bairro, as entidades, Vila, Pai, Fé com Obras, Hospital, e várias outras, como não preciso citar todas, mas essa parceria tem feito a diferença, porque nós precisamos da sociedade civil, nós precisamos da parceria privada, e com isso Três Pontas caminhar. Eu vejo que Três Pontas já caminhou muito, nós caminhamos muito, mas tem muito a caminhar. Então às vezes a gente está dando entrevista,
tem isso para fazer ali. Eu sei, tem muita coisa para fazer. Mas aos pouquinhos nós vamos fazer, não é fácil atender todo mundo, mas nós vamos fazer o melhor para o coletivo. Porque a gente trabalhar na coisa pública não é como você trabalhar na coisa privada, né? De repente você quer fazer uma obra, mas as obras estão demorando muito. Eu até aqui na equipe, eu vou, procuro saber o porquê, aí tem um problema. É o caso da MG, por exemplo. MG não é problema do deputado Diego, eu vou até falar com ele, o cronograma de obras vai ser aumentado, não vai terminar agora em julho. Quer dizer, mas isso não é problema do Diego. Mas quem passa lá, quem passa na estrada vê que a parte do asfalto está prontinha. A parte do asfalto ali da terceira faixa está pronta. O que falta é as laterais ali, guarda-reio, essas coisas. E um detalhe, né, prefeito? Isso vai terminar porque tem dinheiro em caixa, então não tem problema. Isso sim, a empresa pediu para o governo um prazo de entrega maior. A lei permite. Então, assim, não é a prefeitura que entregou, não é o Estado, é o Estado que cedeu um prazo maior, que ela não ia conseguir entregar agora. O importante, gente, é que nós estamos quase prontos aí com o 67. É uma realidade, vai sair. É claro que a gente queria que saísse o mais rápido possível, mas o importante é sair. É tipo assim, ó, o pessoal comenta, mas o asfalto até o Pontaleta não vai sair. Nós já dissemos aqui, vai sair, gente. Tem dinheiro em caixa para fazer, mas só que tem a burocracia, né, prefeito? A gente teve as emendas do deputado Diego Andrade mesmo sobrestadas pelo Supremo, está parada, nós estamos tentando a liberação. O dinheiro está em caixa, mas precisa da liberação para fazer a obra. Da liberação. Então, assim, se nós deixarmos isso para lá e usarmos dinheiro nosso para fazer, nós perdemos essas emendas. Porque as emendas são direcionadas àquele lugar. Então, nós temos que esperar, nós temos que ter paciência. O serviço público realmente é burocrático, infelizmente, a gente reconhece, mas, assim, temos tentado fazer o melhor. Estamos aqui no SAI, parabéns aqui para os funcionários do SAI, o trabalho que é feito aqui nas escolas, muito feliz também com o SAI. Nós fizemos certo, tem gente que passou o serviço autônomo Sapopasa em prefeitos anteriormente, eu já tive vários reuniões, eles arrependeram, e hoje nós temos um SAI estruturado, uma água de qualidade, uma destinação de lixo de certa, dentro da lei. Então, assim, a gente está muito feliz com tudo que tem acontecido naqueles pontos. É claro, igual eu falei, tem muita coisa para fazer. E agora com a estação de tratamento de esgoto 100%, né? Esgoto tratado 100% em Três Pontas. Quer dizer, nessa questão de saneamento, Três Pontas 100%. Que maravilha, né? 100% aí de saneamento nós vamos ter, graças a Deus. E também a água. A água, nós também com a segunda captação, né? Lá de 7 cachoeiras, né? E isso duplicando a nossa quantidade de reserva. E para não faltar água nos bairros. Você vê aí que quando rompe a adutora, falta água em alguns bairros, porque rompeu. Com duas, não vai acontecer mais esse problema, que rompeu uma, tem a outra. Tá certo. E a gente fica feliz com isso, porque Três Pontas tem muita água, quer dizer, e com esse serviço que está fazendo e vai sair, que a gente espera em breve para o pessoal não ter tanto problema com falta de água, faltar água é bravo, né? Então nós vamos ter água até não sei quantos anos mais para frente e a estação de tratamento de esgoto tudo tratado, né? Nós estamos assegurando o futuro, porque a gente luta pelo ter um presente de qualidade, para ter dar uma vida de qualidade para o cidadão, mas nós temos que pensar no futuro de Três Pontas também. E é isso que a gente pensa, no crescimento, como vai ser a água, como que vai ser o meio ambiente, por isso que a gente investe tanto nessa parte. Prefeito, vocês estão fazendo uma sondagem lá na prefeitura com relação a casas populares, do Minha Casa Minha Vida. E o pessoal tem participado dessa sondagem com vocês? Só no primeiro dia apareceu quase mil pessoas participando da pesquisa. Isso que a gente está fazendo, essa pesquisa, é para levantar qual a nossa necessidade habitacional. Nós precisamos saber quantas casas realmente Três Pontas precisa, os transpontantes precisam, para a gente levar esses dados para o governo federal. Nós precisamos. Se a pessoa pergunta, prefeito, qual que é o déficit habitacional de Três Pontas hoje? Eu não sei. Então eu tenho que fazer essa pesquisa primeiro para ver como que a gente vai fazer. Vai fazer casa para todo mundo? Eu queria fazer, talvez não, porque talvez o governo não libere. Mas eu queria fazer. Mas a gente tem que saber pelo menos quantas pessoas precisam e tentar buscar recursos para a construção. Tá legal, prefeito. E o que você tem alguma novidade aí para falar para a gente, aí para Três Pontas? Afinal de contas, passou daquela barreira dos 100 dias, quer dizer, muito difíceis, né? Limpeza da cidade, tapa buracos, manutenção
manutenção aí das coisas básicas, agora a cidade está ficando bonita, né? A gente tem várias coisas, coisas muito importantes que já começaram. Nós mostramos a nossa cara nesses 100 dias, demos uma limpeza muito boa na cidade. Tem ainda muitos lugares para limpar aí, serem limpos ainda, mas vamos limpando. Uma coisa muito boa, começamos a construção lá do PSF, lá do bairro Antônio de Brito, que era uma promessa nossa de campanha. Então, assim, a gente vê que tem muita coisa sendo feita, muita coisa para fazer, mas eu estou muito feliz, Nós estamos controladinhos, nós estamos com pagamentos em dia, nós já vamos soltar metade do 13º, dia 18 de junho, na véspera do feriado. Então, assim, a gente está muito, muito feliz com tudo que tem acontecido aqui para vocês. Tá legal, prefeito, obrigado. Um abraço aqui positivo e a todos aí a presença do prefeito Luizinho aqui, com a equipe positiva. Deixa eu falar já, ali com o Verde, aqui que está presente. Aqui também, o Verde, eu quero saber o futuro político do Verde. Grande prefeito da cidade de Varginha, presente com a gente aqui. Mostrando o pessoal, aguardando a chegada aí, secretários, prefeito Luizinho, esperando aqui a chegada aí do deputado federal Diego Andrade, aqui nesta manhã. Nós falamos em nome de JC Ferro, melhor em ferro e aço para sua construção. Lume Imobiliária e Contabilidade. A certeza que vocês têm, a certeza de bons negócios. Clube do Tiro de Três Pontas. Esporte com responsabilidade. Seja aí um associado. Deixa eu conversar aqui com o pessoal que está presente aqui. Deixa eu falar com o Michel Renan. Michel Renan, que é o provedor da Santa Casa, ao vivo aqui na equipe. Michel, vou chegar aqui, por gentileza, aqui na sombra, que é melhor para nós. Ô, Michel, e aí, tá? Hoje de manhã você já tomou café com o deputado Diego Andrade. Tem alguma novidade aí para Santa Casa? Ah, tem muita novidade. Diego, quando vem, são muitas novidades. Segunda-feira nós vamos estar na Secretaria de Estado, Secretaria de Saúde, o secretário de Estado de Saúde, o Dr. Fábio, vai nos receber lá, vou estar lá com o Diego. E temos muitas notícias boas que a gente vai poder divulgar na segunda-feira. Muita coisa boa para a cidade hoje. Falando, o homem está chegando. Ah, o homem está chegando, isso é importante. Deixa eu aproveitar a chegada do Diego aqui. Fica ao lado aí que nós vamos bater papo. Diego, você, sempre quando você vem a Três Pontas, você tem novidade. Quais as novidades? O que você traz aí para Três Pontas, para o povo de Três Pontas? A principal delas, né, a gente já pôde, no início do Luizinho, a gente articulou lá, desde a privatização da Eletrobras, aquele fundo importante, que ficou de contrapartida da empresa que ganhasse a concorrência, ganhasse a privatização, a contrapartida, e isso a gente articulou pra caramba, porque eu na época era o líder da maioria do plano da privatização, lá não tinha essa contrapartida para fundos, a contrapartida era só para a bacia de São Francisco, que havia sido colocado pela bancada do Nordeste. A gente pegou esse gancho e exigimos ao Rodrigo que coordenou esse projeto à época, que colocasse a contrapartida. O Alexandre articulou pesado, ele era senador na época, o Rodrigo ajudou, mas o Alexandre liderou esse processo com a gente. E hoje tem uma contrapartida importante que ficou na privatização, eram 340 milhões. Veio a eleição, trocou o presidente da República, nós entramos, mas nunca fomos de agredir ninguém, de bater ninguém. Na época pedimos ao Marcelo, nesses projetos todos prontos, nós vamos para cima para esse recurso. E aí entra a serenidade, a competência técnica, o grande prefeito Marcelo Chaves, que uniu demais todos aí nessa cidade. E eu tenho por ele um enorme respeito, carinho, grande irmão, amigo, referência da gente também. E ele cuidou de tudo, de todos os projetos, o Luizinho ajudou, né? O Michel participou, todos nós que estamos juntos aí, João Vitor acompanhando os detalhes. E a Eletrobras validou o projeto. Olha, o projeto está no escopo, sim, desse recurso, que é um recurso que não sai do orçamento da União. A Eletrobras, quem arrematou e administra, que tem que fazer. E aí precisava, desse novo governo, da aprovação de um conselho que o Alexandre fazia parte. Faz parte como ministro de Minas e Energia. Eu articulei, me tornei o presidente da Comissão de Minas e Energia, que é quem trabalha junto com o Ministério, até para ter força e altivez ali para poder pleitear
né, esse recurso e como presidente, naturalmente, marquei as reuniões necessárias, demonstrei o que é fato, que o projeto é prioritário, ele limpa o esgoto, né, de 60 mil pessoas, pouco mais, que vai para a bacia do Lago de Furnas. E o Alexandre, falei, Alexandre, preciso falar com você a respeito disso, expliquei para ele. Ele falou, olha, estou querendo ir lá em Janaúba, que é outra cidade que eu sou muito bem voltado, vocês vão na minha rede social, vocês vão ver. Eu fui com ele lá em Janaúba, ele falou assim, Alexandre, eu vou com você. Você está saindo de Belo Horizonte? Eu falei, não, estou saindo de Brasília. Eu te dei uma passagem, eu já tinha vindo de Brasília, tornei a voltar para Brasília para entrar e embarcar com ele no voo, fui do lado dele, falando com ele, Alexandre, agora é com você. Infelizmente você não ganhou a eleição para o Senado, uma pena, porque eu votei em você e você sabe que muita gente em Três Pontas nos acompanhou e nas cidades que eu sou votado. Você ficou em segundo lugar, mas graças a Deus se tornou ministro. Muita gente me pergunta, Diego, por que você votou para o Alexandre, sendo que ele estava com o presidente Lula e você apoiou o presidente Bolsonaro? Votei porque o cara trabalhou. O pouco tempo que ele ficou como senador, olha a articulação que nós fizemos para colocar esse recurso para a Bacia do Lago, olha o que ele me ajudou no acelerador linear que foi implementado no Hospital do Câncer, ali teve a participação dele comigo, para zerar a fila do câncer. Então decidi votar e não arrependo, não, principalmente agora. E ele lá na posição de ministro e eu como presidente da comissão, conseguimos articular para que esse recurso fosse aprovado pelo conselho, né, que passou pelo conselho, pelo ministro Valdez. Aí ele me ligou, Diego, o recurso está aprovado e liberado para Três Pontas. Eu sei que tem algumas outras pessoas que falam, quem fez foi o fulano, quem fez foi o fulano. Olha lá quem votou favorável, quem votou contra a privatização da Eletrobras, porque o fundo ele foi viabilizado na privatização da Eletrobras, né? E nós articulamos e votamos favorável, tanto eu quanto o Alexandre. E articulamos até aqui. Então é uma vitória muito grande, é um recurso de 48 milhões de reais. Então assim, ô Diego, é hora de comemorar essa etapa. Comemorar de forma definitiva é com a ET pronta. Eu sempre falo isso das obras, né? Não pode comemorar antes da obra pronta, não. Mas vencemos uma importante etapa e parece que quando o presidente teve aí, determinou que se fizesse o DIC em Campo do Meio, e os dois maiores projetos, o DIC de Campo do Meio e a estação de tratamento de esgoto de Três Pontas. Agora não é só a estação de tratamento, né? Tem outra, tem preservação de nascente, tem várias outras. Pois tem outras, claro, tem várias outras ações na bacia do Lago de Furnas, mas todas focadas no meio ambiente, e isso faz com que a cidade seja sustentável, né? Com ações como essa, do tratamento desses pontos todos, o que vai acontecer? A cidade vai ficando mais atrativa para trazer empresas, o nosso café, que é um patrimônio, nós temos agora a Rota do Café, que é um projeto meu que se tornou Dero Café, a Rota do Café é aqui, né? Do mesmo jeito que a Argentina fala que é lá em Mendoza, que tem os melhores vinhos, o Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor, existem 14 monumentos nacionais no Brasil, o 14º é a Rota do Café, né, um projeto de lei meu que virou lei, né? Que apresentar projeto, muito deputado apresenta. Eu quero ver como convencer todos os deputados a votar, todos os senadores e o presidente a sancionar. Então, é uma lei federal e não poderia a cidade não cuidar, né, do esgoto de forma adequada. No passado, no meu primeiro mandato, eu já tinha conseguido os recursos para solucionar, infelizmente o recurso foi perdido quando perderam o convênio, né, daquela época. Mas tempo passado, graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade, o povo transportar de estar com o deputado e fazer essa articulação e conseguir esse recurso. Além disso, naturalmente, e num momento difícil, né, Francisco? Porque no momento que não tem recurso público, as emendas estão sendo cortadas lá o tempo inteiro, redução de recursos, né, Marcelo? Olha ele aí. Diego, tem um dado muito importante, Diego, que todo real investido em saneamento gera R$10 de economia na saúde. Em 10 anos, essa economia na saúde, que eu estou dizendo, todo recurso é 10 para 1, então em 10 anos gera, se vai ser investido 40 milhões, vai ser economizado 400 milhões na saúde nos próximos 10 anos. Então, é um projeto que não é só o tratamento de água, é o que gera a consequência do projeto. Então, e a preservação das nascentes, né? Um lago mais limpo, que é outro cartão postal nosso. É um sonho aí de muitos anos e foi possível também pela competência técnica desse moço aqui. Ô, deputado. Foi em Brasília várias vezes, dedicou pra caramba. Assim, e o Luizinho foi sábio também, né? Porque convidou o Marcelo para estar à frente do SAAI, né? Eu quero, nesse momento, o maior desafio de fazer a estação. E o Marcelo
Marcelo cuidou de todos os detalhes. Porque tem vários municípios aí que estão tentando acessar esse recurso, não tem um projeto, não tem licença ambiental, não tem área de vida. Marcelo cuidou de todos os detalhes e isso que faz a gente ter muito orgulho dele. Né? Ô, deputado, me fala uma coisa, o pessoal está até perguntando aqui na nossa live, o cronograma da rodovia MG 167, mais uma vez, parou. Quer dizer, o governo não liberou quando é que vai terminar a rodovia. Uma coisa que a gente deixa bem... É uma coisa que a gente deixa bem claro, porque às vezes... só para eu colocar aqui, deputado, porque às vezes as pessoas pensam que é o deputado. Então, deputado, eu quero que você explique o que você fez para o pessoal e que você não tem nada a ver com o que está acontecendo, porque a gente explica isso no programa. A política é o seguinte, tem muito político que fala assim, isso não é comigo, não, é um MG estadual, eu sou deputado federal. Né? O mais fácil na política é você falar que não é com você. Então a gente precisa de política e falar, não, isso é comigo e que cai para dentro. Eu vou dar um exemplo de como que nasceu esse recurso. Deus abençoou a maneira da gente conduzir a política sem agredir as pessoas, querendo trabalhar, fez com que a gente construísse credibilidade no Congresso. Assumimos a liderança da maioria no final do mandato passado, por 2 anos eu ocupei esse cargo, que coordena aí mais de 300 deputados e os assuntos estratégicos do país. Né, o cargo diretamente abaixo, ali do lado do presidente da Câmara. E naquele momento eu tive a oportunidade de participar da indicação do relator do orçamento, que foi o Domingos Neto na época. O presidente da comissão de orçamento à época era o ex-deputado e atual senador Marcelo Castro. E eu conversei com o Marcelo, com o Domingos, e falei, olha, quem define a prioridade é a região. Por que tem essa proibição de colocar recurso federal em estrada estadual? Porque tem pouco recurso federal e o recurso federal tem que ficar com as BRs. Eu falei, na nossa região tem muito BRs privatizadas já. Nós precisamos lá no MG. Aí consegui convencê-los, articulei, o Domingos falou, não, eu te ajudo nisso, eu era amigo dele, e ele um grande amigo, agradeço ele mais uma vez, ele como relator do orçamento, ele não só me ajudou a mudar a lei de diretriz orçamentária do país para possibilitar recursos federais e estradas estaduais, como me ajudou a viabilizar 10 milhões de reais para ajudar o governador. Porque tinha que convencer o governador, ele com tantas MGs para fazer, por que a MG 167? Mas a inspiração, por que ela veio do Marcelo? Porque no dia que eu tive essa possibilidade, eu poderia fazer, se eu estivesse pensando em voto, porque graças a Deus a gente tem serviços prestados em Três Pontas, assim, muitos serviços prestados. Eu não precisava de entrar, vamos dizer assim, nesse abacaxi que é a MG 167, né? Que é um abacaxi há 50 anos, ninguém fez, né, Luizinho? Isso. Então, eu não precisava. Podia simplesmente ter falado, não é um MG, mas eu encarei, não é comigo mesmo. Eu vou ajudar. E fui para cima, mesmo não sendo eu representante estadual, mesmo não sendo eu o governador, eu podia falar que não era comigo, o governador tem que resolver e tal, mas eu tentei ajudar o governador, dar as mãos com o Caixa, com o nosso deputado estadual, e coloquei esse recurso para lá, porque, poxa, é um problema de décadas. Eu falei, se a gente não resolver, quem vai resolver? E foi importante, porque nessa privatização que teve com os pedágios, que eu até acho que a minha sugestão era de ter sido feito igual no Paraná, porque R$3 na 381 é relativamente barato, R$14,30 está caro. Se tivesse um pedágio médio de R$6, talvez o Estado arrecadaria mais e aliviaria aqui para a nossa região, né? Então eu, se estivesse à frente do governo, eu teria feito assim. Mas uma exigência que a gente fez à época é que não tivesse uma praça de pedágio entre Três Pontas e Varginha, e chegamos com recurso para que o governo pudesse executar. Agora, quem que montou, que planejou uma boa concorrência? É o gestor, o governador e os responsáveis. Eu não estou aqui para criticar, mas para fazer uma cobrança. Porque as obras que o Marcelo fez aqui em Três Pontas, poxa, ele entregou. Por quê? Cuidou dos detalhes. Porque uma concorrência tem que colocar na multa, não pode valer a pena para a empresa entregar uma obra e parar no meio. Tem que falar, não, filho, se você não fizer, sua multa vai quebrar você. Por que você pegou? Tudo que você pega. Mas, deputado, o que acontece? Falta de dinheiro, deputado? Assim, dinheiro não é porque está em caixa. Veja só, ali, sinceramente, na primeira contratação, o modelo de contratação, na minha avaliação, não é o mais adequado. Deveria ter, porque tem empresa, Silvano, que chega e dá um desconto muito grande para pegar a obra, depois ele só faz a parte que dá lucro para ele e entrega. Né? Então, assim, o próprio Tarcísio, quando foi ministro da Infraestrutura, ele fez algo, junto com o Marcelo Sampaio, que eu gostei muito. Que, assim, se o sujeito der um desconto inexequível, porque quem monta lá, o engenheiro que conta e monta lá, olha, a obra tem que ter isso, tem isso, o Marcelo pode falar melhor que eu nisso aí, que ele é engenheiro, ele sabe
o espaço ali, mais ou menos, que tem de BDI, onde a empresa pode dar um desconto. Se der um desconto muito além daquilo, muita gente fala, nossa, a obra vai sair mais barata, mas quem tem conhecimento técnico fala, não vai fazer, porque não cobre nem os custos. Então, a gente tem que ter conhecimento técnico para fazer. Poxa, o DR tem muita experiência, então não pode cometer esses erros de contratação. Mas assim, ao invés de colocar culpados, o que eu fiz? Fui cobrar do DR a execução, mesmo não sendo eu o governador, mesmo não sendo eu o responsável por administrar a obra. Poxa, eu virei uma lei federal, eu arrumei recurso federal para ajudar a fazer uma estrada estadual. Né? E a gente sabe das dificuldades, eu sempre falei nas entrevistas, gente, comemorar com a obra pronta. Mas eu acredito que será feito. Então teve que contratar uma nova empresa, parece que teve problemas novamente aí com a empresa de adequação, e eu até liguei para o Rodrigo, eu falei, poxa, Rodrigo, né, para trás, prioriza para nós, conclui essa estrada. Poxa, é bom para o governador, é bom para o cidadão, né, vamos concluir. Né, já são 3 anos, ele, não, Diego, vamos concluir. Então, assim, a gente sabe das dificuldades, e a gente está torcendo, igual todo cidadão transpontâneo, para que dê certo. Infelizmente, tem alguns que torcem para dar errado. Prefere xingar deputado, xingar. Eu prefiro torcer para dar certo. Eu acho que eu fui além das minhas competências como deputado federal, com o máximo de articulação para buscar o recurso, para colocar o recurso, para executar a obra. Né? Eu tenho irmãos que passam essa rodovia todo dia, eu passo essa rodovia sempre. O meu irmão, Matheus, que mora em Varginha, trabalha em Três Pontas, todos os dias passa. Né? Então, assim, é o mesmo sofrimento de todos. Eu quero que ela se conclua. E estou, assim, realmente, poxa, triste de ver que eles não cumpriram o cronograma. Mas a gente sabe que uma obra dessa magnitude pode também acontecer imprevistos, né, gente? Estamos na torcida. Eu acho que eu passei lá ontem, avançou bastante. 60% né? Já pronto. Avançou bastante. Vamos continuar. Eu falo que fazer uma obra pública é igual empurrar um ônibus na subida com o freio de mão puxado. Mas eu tô agarrado no para-choque para tentar fazer subir. Tem gente que parece que está torcendo para o ônibus não subir. Puxando para trás. Puxando para trás. Eu sou otimista de natureza, eu penso para frente, eu quero que as coisas deem certo. Eu e o Marcelo, quando falamos desse recurso da Eletrobras, o Marcelo falou assim, Diego, mas será que nós vamos conseguir esse recurso? Eu falei, ó, Marcelo, o não nós já temos, né, Marcelo? Ele falou, vamos tocar o bambu, fazer os projetos, deixar tudo pronto para que dê certo. Aí, sentaram o porreto no Luizinho, o dia que o Luizinho foi lá. Foi caladinho, todo mundo conhece o Luizinho, sabe que o Luizinho é contra sem terra, sabe que o Luizinho defende a população como um todo, ele não foi prestigiar sem terra, contra a invasão de terra, ele defende o trabalho, é uma pessoa do bem. A história do Luizinho política aqui, a gente sabe, o cara do hospital, que sempre ajudou a saúde, bom vereador, conciliador, foi um vice-prefeito muito decente, estamos numa expectativa muito grande. Falei com ele que ele pegou um rabo danado, se ele tivesse sucedido um ruim de serviço, era vazio dele mostrar serviço. Hoje ele tem que trabalhar dobrado para empatar com o Marcelo, porque ele está apertado. Mas nós vamos ajudar ele, o Marcelo também está ajudando, o Michel está ajudando, ele está lá dedicado. Hoje nós tomamos um café da manhã juntos, eu, ele e Michel, para dar solução na questão do PAN. O Michel falava da dificuldade de mão de obra que está. O governo tem algo que o governo precisa mudar. E aí eu vou criticar os dois, tá? O Bolsonaro e o Lula. Porque o Bolsonaro também podia ter mudado e o Lula mudar. Ô Diego, mudar o quê? Melhorar o Bolsa Família. Ô Diego, mas você acha que tem que acabar com o Bolsa Família? Não. Eu acho que tem que manter. Mas tem uma coisa que está errada. Sabe por quê, Francisco? Sabe por quê, Silvano? Vamos supor que o Michel é um cidadão carente que precisa do Bolsa Família e eu sou o governo. Eu chego para ele e falo assim, Michel, eu vou te dar o Bolsa Família, mas é o seguinte, se você trabalhar, eu te tomo. Mas, tá de cabeça para baixo, não tá? Ó, o Michel, não, mas então eu vou fazer uns bicos só por fora aqui, não. Se você trabalhar de carteira assinada, eu te tomo. Tinha que ser o contrário. Se você trabalhar de carteira assinada, eu ponho mais R$100 no seu Bolsa Família. Sabe por quê? A pessoa trabalhou de carteira assinada, só o INSS, num salário de 2.000, dá 440. Paga os 100 que deu a mais e ainda bate 340 para ajudar no Bolsa Família. Aí você vai falar, o Diego, mas aí a pessoa não vai sair nunca do Bolsa Família? Não, na minha proposta, ele sai quando ele atingir uma renda familiar de R$5.000. Porque olha para você ver, a pessoa ter o Bolsa Família e poder ter outro salário. É bom para o cidadão que está trabalhando, é bom para o patrão. Qual patrão decente não quer, que às vezes não consegue pagar muito mais, porque senão aumenta demais o preço das coisas também. Mas qual cidadão decente
e não quer que o seu funcionário tenha uma rendinha extra, para ele fazer um supermercado melhor, para ele pagar uma prestação de um carrinho, de uma motinha, para ele pagar uma faculdade para o menino dele. Então a minha proposta é que quem receba o Bolsa Família possa e deva trabalhar, a não ser aquele que não dá conta. É uma senhorinha, é alguma pessoa que não consegue, que tem um problema de saúde, aí esse realmente tem que receber. Então, assim, mudar, inverter as coisas. Deputado. Estimular para as pessoas trabalharem. Aí, se tiver. Tem gente que não está montando as coisas, porque não tem mão de obra. Não tem mão de obra. Eu conversei com o Pedro da supermercado, tem 25 mil vagas em aberto. Como é que monta mais supermercado se não tem vaga? Como é que. O bicho é empresário, falei alguma mentira? Nenhum. Associação comercial. Então, assim, nós não podemos estimular a pessoa a não trabalhar. Você tem que dar uma ajuda estimulando a trabalhar. Essa a minha crítica aos dois governos. O governo passado o Bolsonaro poderia ter feito, o governo atual pode fazer ainda, que está no poder. Deputado, nós vamos ter crescimento econômico e vamos ter renda para as coisas acontecerem. Deputado, tem muita gente acompanhando a nossa live aqui. É o seguinte, toda vez que você vem em Três Pontas, você anuncia, eu estou sabendo de maquinário que você vai anunciar. Eu quero que você anuncie as coisas boas aí para o povo. Michel já me falou que tem coisa boa chegando. É que nós estamos trabalhando, né? É um momento de muita dificuldade, gente. A gente às vezes vê as coisas acontecendo, mas está todo mundo vendo lá, né? O governo em déficit, a dificuldade. Tanto que eu votei contra aumento de número de deputados, né? Que a gente não fica fazendo circo na internet, a gente prefere usar a internet para mostrar o trabalho, para clarear, botar luz nas coisas, mostrar o que está sendo feito. E esses dias, conversando com o ministro Fávaro, o ministro Fávaro da Agricultura, ele deu a opção da gente indicar algumas máquinas e a gente fez a indicação junto com o Luizinho, junto com o Marcelo, atendendo o pedido dos vereadores. Eu quero saudá-los aqui porque, como é um momento de menos recursos, né, graças a Deus, nesse momento a gente está conseguindo a ET, aí, que são 40 e tantos milhões de ações importantes, mas é um momento de dificuldade de orçamento, né? As emendas, olha para você ver, nós já estamos em maio agora que era para ter já as emendas empenhadas, já era para estar pagando e tudo. Então, a gente tem que priorizar, né? Não podemos errar. Então, eu estou colocando emenda que eu tratei lá com os vereadores para as motocicletas, né? Claro que tem que empenhar, tem que pagar. Eu gosto de anunciar quando paga, quando está aqui, está entregue, né? Mas o trabalho que está sendo feito, fiz a indicação das máquinas, de uma Patrol, de uma Reto, a gente sabe da importância de termos boas estradas rurais, é uma prioridade, né, Luizinho? E aí, Almir, senhor presidente? Obrigado. Eu falando dos vereadores, chegou o nosso presidente aqui, está com força total, juventude, né? Disposição. Outro dia eu estava arrumando uma máquina, 2, 3 dias de recesso, estava lá comigo, levando as demandas de transporte, grande presidente, e tem se tornado também um grande amigo. E o caminhão. Mas aí das máquinas, nós colocamos uma Patrol, um caminhão prancha e uma reta escavadeira. Esse caminhão prancha, ele possibilita transportar as máquinas de cá para lá, porque isso estraga muitas máquinas. A máquina está arrumando lá uma estrada específica. Aí tem que arrumar outra do outro lado da cidade, porque tem que arrumar todas. Aí vai transportar ela, ou tem que alugar caminhão prancha, a prefeitura gasta um dinheiro que poderia estar sempre comprando remédio, poderia estar ajudando a paz, Santa Casa, e gasta com isso, ou senão vai a máquina rodando. Aquela máquina não é feita para ficar rodando, porque ela vai batendo, vai bambeando, aí ela tem uma vida útil menor. Então esse caminhão é para dar agilidade na manutenção das estradas rurais. Então a gente vai acompanhar o passo a passo aí. O segundo o Polvo, que é o assessor que cuida da liderança do PSD junto ao Ministério da Agricultura, agora no segundo semestre deve estar liberando as máquinas, mas aí nós vamos, viu Luizinho? Viu, Miriam? Aí nós vamos juntos lá receber, porque é o pleito dos vereadores que a gente procurou. Não todos, porque não dá para resolver tudo de uma vez, mas focar. Vamos estar colocando recursos também na saúde, para poder o Luizinho fazer, junto com a Santa Casa, mais cirurgias, atender as pessoas que precisam, né, para a nossa cidade não ter filas acumuladas na saúde. E um desejo de ver o PAN funcionando. E uma discussão importante, que o Marcelo, o Luizinho e o Michel estão tendo, é a operacionalização e funcionamento do PAN. Tem uma cultura em Três Pontas, na maioria dos lugares, o sujeito precisa de uma aspirina, vai no PAN. O sujeito tem uma dor de cabeça, vai no PAN. PAN é para emergência, porque senão chega alguém que realmente está precisando e aí não vai no PAN. Mas aí nós temos também que proporcionar, Luizinho, e aí tem que conversar com o nosso secretário de saúde, com a equipe. Olha, o Luizinho está preocupado, Diego, não é hora de aumentar a despesa. Eu falei, realmente, não é hora, mas nós temos talvez adequar para ter uma unidade próxima lá, para poder atender o que não é urgência e emergência. E o PAN ficar com a urgência e emergência. E é muito importante, e eu fico feliz de ter uma Santa Casa boa, eficiente, que a Santa Casa tem uma gestão
com mais liberdade, né? Às vezes é difícil para o prefeito, porque quando se tem um bom servidor público é uma beleza. Mas tem alguns, infelizmente, né, em Três Pontas, no mundo, no Brasil todo, que se usa da estabilidade para não ser bom de serviço. O que é bom, tem vários bons de serviço, meu abraço e respeito máximo a eles. Mas um ruim de serviço, por exemplo, na Santa Casa do Michel, para mandar embora e botar um bom de serviço no lugar. O Luizinho não pode. Então, olha para você ver, tem uma estatística no Brasil, isso é estatística, né? Tem lá os números. E se você gastar R$100 num hospital público, você produz X. Se você gastar os mesmos R$100 no hospital filantrópico, que é, por exemplo, a Santa Casa, você produz 2X. E o interessante é que se o PAN trabalhar integrado com a Santa Casa, você reduz custos por causa dos plantões, você tem eficiência na saúde. Então eles estão em uma discussão importante, eles estão detalhando. A gente confia muito na capacidade dos dois, o Luizinho conhece muito da saúde, o Michel até branqueou o telhado já de tanto. E nós estamos segunda-feira, né, Michel? Eu, Luizinho e Michel, com o secretário de Saúde do Estado. Até convidamos o Caixa para estar junto, né? Nosso deputado estadual, um abraço para ele, para poder falar de credenciamentos, de ações aí para andar. Mas a expectativa é grande, eu acho que o Luizinho deve estar mais aflito que eu para inaugurar esse plano novo, hein, Luizinho? Se Deus quiser. Né, Marcelo? Se inaugurar. Também, Michel, 10 leis de UTI, né, Michel? Recebo nas canelas, vamos tratar do credenciamento dos 10 leis de UTI. Eu falo que a cidade é uma contínua melhoria, a gente tem que ter. E a gente está junto aí para devolver todo o carinho que a população tem com a gente com o trabalho, né? Ô, deputado, o que está acontecendo agora que às vezes as emendas não são liberadas? O Supremo Tribunal tem segurado as emendas. Explica para o pessoal. Eu falo que onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Por isso que nós precisamos de ter um país próximo, uma cidade próxima. Tem que gastar os recursos de forma adequada. Tem duas formas de você melhorar. Né? Se você está apertado pra caramba, igual o país está apertado, reduzir despesa e aumentar a arrecadação. Só que tem que aumentar a arrecadação sem aumentar imposto. O imposto está precisando de diminuir. Então ô Diego, tem uma forma de aumentar a arrecadação sem aumentar imposto? Tem. Crescimento econômico. O país tem um ambiente saudável para as pessoas empreenderem, para ter mais empresa, mais produção, para as empresas crescerem. Porque aí aumenta a riqueza do país. Eu falo que o país próspero é o país que produz riqueza. Ô Diego, qual que é a maior política de todas? Desenvolvimento econômico. Porque você imagina um cidadão de Três Pontas que consegue prosperar. Poxa, aí ele tem recursos para ter um plano de saúde adequado, para poder ter uma vida digna. Então a gente quer, em Três Pontas e no Brasil, é isso, que o país seja próspero, né? A gente vê países aí como a Alemanha, como os Estados Unidos, que tem prosperidade, nosso país tem que ter prosperidade. Por isso, eu votei contra aumento de número de deputados. Por isso eu acho que o governo tem que estar atento à eficiência. Por isso o Luizinho tem que estar sempre atento, o Michel também, para não ter desperdício, aonde que ele pode cortar, aonde que ele pode melhorar, aonde que ele pode fazer ações para Três Pontas crescer. E isso o Marcelo fez muito bem, porque se você pegar a arrecadação de Três Pontas lá atrás e toda a construção da estrada do Foguetim, da economia da cidade, todas as ações, por exemplo, para fazer a Rota do Café, que nós conseguimos transformar em lei, são projetos de desenvolvimento econômico que eu acho que nós vamos passar. Mas a rota ficou. O Brasil, o Congresso Nacional Brasileiro, fez uma lei muito maior que uma lei estadual, porque a lei estadual seria Minas falando que Minas... Não, o Brasil disse, ao votar uma lei, Câmara, Senado, o Presidente da República sancionar, que a Rota do Café é um monumento nacional, e é aqui que a gente produz o melhor café do mundo. E nós temos que dizer isso todos os dias, porque o café traz uma riqueza muito grande, até para quem não produz café. Você imagina só que depois da água é a bebida mais consumida no planeta, Francisco. O turismo é a atividade mais rentável que existe. E o turista gasta mesmo. Eu falo com você, sujeito, se ele não tem, ele passa o cartão, quando ele vai fazer uma viagemzinha, né, com a patroa, não é a hora que ele economiza, é a hora que ele está indo para... Então o turismo responsável, sustentável, ele é bom demais. Você vê rotas como a rota romântica da Alemanha, a rota do vinho do Porto em Portugal, a rota aí você pega a nossa região. Religiosa. As rotas religiosas, Route 66 dos Estados Unidos. Vamos falar uma aqui em Minas Gerais, a Estrada Real. Olha o que transformou Tiradentes. É pertinho aqui, vai lá em Tiradentes pra você ver. Pujança, as pousadas viraram resorts, os pequenos restaurantes viraram restaurantes maravilhosos.
eu tô lá em Brasília, todos os deputados falam, não, eu quero ir com a minha esposa em Tiradentes. Aí saiu uma pesquisa agora da TripAdvisor, deve ter uns 2 anos, Tiradentes está entre os 25 principais destinos turísticos do planeta Terra. Na mesma prateleira de Museu de Louvre, Taj Mahal. Dos Quanto 100 tempo podia milhões de imaginar restaurantes disso? do Brasil, Quem 2 foi julgou foi Tiradentes. os viajantes. Quem julgou foi os viajantes. Então, quando a gente faz a Rota do Café, vários municípios estão excluídos, cada cidade vai responder de uma forma. Teve cidade lá na Estrada Real, Miriam, que está lá com um totem cheio de mato, o totem da Estrada Real, não fez muitas ações. Agora tem outras, como Resende Costa, que eu sou votado, um abraço para o prefeito Lucas, o ex-prefeito Aurélio, que fez um trabalho tão bom em Resende Costa que virou prefeito de São João del Rei. E é meu amigo pessoal, trabalhou comigo na Copada, um abraço para ele também. E o Lucas, um jovem prefeito da cidade, chega um ônibus de São Paulo para comprar o artesanato, explorar a vocação deles. E nós temos algo melhor do que a Estrada Real, com todo respeito à Estrada Real, que o nosso já é uma lei federal, já é um monumento nacional. Se o camarada estiver lá na China, falar, eu vou no Brasil, quais são os monumentos nacionais do Brasil? Está lá o Cristo Redentor e está lá a Rota do Café. Está lá não, está aqui, né? A Rota do Café. Agora se o sujeito chegar aqui, for maltratado, tomar um café ruim, a gente não sinalizar nossas rodovias, não ter os totens bacanas mostrando você está na Rota do Café. Isso é um trabalho diário. Se você olhar uma Tiradentes de 20 anos atrás, quando foi aprovada a Estrada Real, e olhar uma Tiradentes de hoje, olha a riqueza que foi para Tiradentes, olha a quantidade de oportunidade que deu a população de Tiradentes da região. E nós temos uma região, olha que interessante, as coisas que o turista precisa. Clima extraordinário. Belezas naturais maravilhosas. Culinária, nossa senhora. Daniel, não vou longe. Daniel faz um travesseiro de leitoa, que aonde eu levo, e um pouco no rolê, um abraço para ele, Daniel, e eu estou citando, mas são vários. Eu sei, o sujeito come uma comida mineira, ele encanta. Come um arroz com suã, come um frango caipira. Nossa senhora, eu pelejo para ficar magro, é difícil. Engorda, luta para emagrecer, não é fácil não. Mas assim, nós temos uma comida maravilhosa, é a comida portuguesa melhorada. Aí nós temos o seguinte, tem uma pesquisa que fala qual que é o povo no mundo mais hospitaleiro, é o brasileiro. E qual dentro do Brasil é o que tem a maior hospitalidade, é o mineiro. Então nós temos a maior riqueza que é o nosso povo. E nós temos a maior produção de café de qualidade do mundo. Pô, tem gente que vai em Mendonça, e eu já fui, você chega lá e vê a riqueza que aquele ali promove com os vinhos de qualidade, tudo, todo mundo ganha. Ganha o dono do hotel, ganha o dono da pousada, ganha o cara da van que transporta os turistas. Então o aeroporto aqui na cidade, Luizinho, tem que pôr na prioridade, Luizinho, a reativação do aeroporto. Nós precisamos, tem que estar na nossa prioridade, a conclusão em parceria com o Cocatrel, o nosso parque de exposições. Aí nós temos que ter lá no parque tudo da Rota do Café. Nós temos que ter a prioridade absoluta de concluir o nosso PAN, melhorar essa questão da saúde, porque o turista ele quer também encontrar sustentabilidade com a ET, ele quer encontrar, para ele experimentar o nosso café e voltar. Nossa, lá é bacana demais, hein? Então, igual tem o prato da boa lembrança, tem que ter a xícara da boa lembrança. Fica encantado. Para as mulheres poderem colecionar a xícara de 3 pontas, o restaurantão com a xícara de Boa Esperança, com a xícara de Varginha, fazer o kit dela e querer viajar para cá. E do mesmo jeito que nós aqui nos apaixonamos por 3 pontas, né? Alguns tiveram o privilégio de nascer aqui, outros não, como eu, mas é a cidade do coração que a gente ama. As pessoas têm que sentir. Porque 3 pontas é sentir a música, sentir a cultura. 3 pontas respira cultura, respira qualidade. A cidade é extraordinária. E problema, o que nós temos que fazer? Para dentro. Resolver os problemas. Resolver os problemas. E para fora, defender nossa cidade. Onde eu chego, eu falo, você conhece 3 pontos? Vai lá pra você ver. Fiz assim com o Marcelo da Tega. Eu falei, ô Diego, chato, eu fui lá pra ficar livre do Diego. Eu falava com ele, rapaz, você tá aí nessa cidade aí, rapaz, vai pro sul de Minas. Não, Diego, mas vai ficar longe pra mim. O Marcelo da Tega, um abraço pra ele, com todos os profissionais da Tega na época. Vocês acompanharam a Sentinela, na época reportou, estudo, já tem muitos anos. Mas hoje ele chega pra mim e fala, Diego, tem que te agradecer aqui, é bom demais, já fiz minha casa, aqui eu caminho pela praça, aqui eu vou na padaria, coisa que eu não consigo fazer no grande centro urbano, na cidade que eu adoro. Eu já estou envelhecendo, eu vou morar aqui. Eu falei assim, eu te falei, e ele conta essa história, eu ia te pedir isso, mano, uma hora faz um podcast com ele, conversa com ele para ele poder contar essa história. Então assim, a gente tem que estar o tempo inteiro defendendo a cidade. A Rota do Café é uma grande oportunidade, eu convido a todo o comércio, associação comercial, para estar presente na abertura da Expo Café, que é onde a gente vai estar apresentando as ações da Rota do Café, né, que é essa lei que, de todas que eu já fiz, e foram várias, lei do motorista,
né, que exigiu o exame toxicológico, reduziu 40% das mortes nas estradas, tantas leis que a gente já conseguiu apresentar e aprovar, a lei da hanseníase, que as duas pessoas que justamente foram separadas dos pais, nós temos aqui a colônia em Três Corações, eu fui autor daquela lei, lei dos precatórios, para poder botar ordem na questão de precatórios no Brasil e tantas outras. A Rota do Café, sem sombra de dúvida, Marcelo, eu acredito que é a que vai deixar mais legado de desenvolvimento econômico. Que é algo que é óbvio, mas precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Porque tem muita gente que ganha ao não deixar a gente falar o óbvio. Sabe por quê? Porque sem fazer um esforço de plantar um café, ele compra, agrega. A Alemanha não planta um pé. E é quem mais ganha dinheiro com café. Gosto muito da Alemanha. Mas aqui, como diz um amigo meu, aqui não, Dentão. Nós queremos que o recurso fique em 3 pontos. Deputado, você vai visitar agora? Onde você vai? Você está indo para onde? Pois é, depois eu vou em Varginha. Eu tenho, você sabe da minha ligação com os hospitais, depois eu tenho uma reunião lá com o Marcelo e volto para Belo Horizonte, eu tenho que estar lá. Até às 5 horas, eu estou desde segunda, fora de casa, fui em Poção do Rio Verde, São Bento do Abade, Luminares. Aproveitei que essa semana a votação, o Mota colocou a votação remota, eu falei, vou aproveitar para poder percorrer as cidades, cuidar, né, dos detalhes, né, estar integrado nos problemas da cidade, estar antenado nas prioridades das cidades. Então eu não podia deixar de estar aqui, mas semana que vem estou de volta na abertura da Expo Café e um convite. Vai lá na Expo Café, que tem gente que fala, eu não vou não, porque eu tenho uma loja aqui no comércio, então chamar o pessoal dos restaurantes, o pessoal das lojas, associação comercial, vamos mobilizar, porque a rota não é do dinheiro não, a lei é federal e essa rota tem um potencial de se tornar das principais rotas turísticas do planeta, depende de nós todos. Ok, deputado. Obrigado. Deputado agora vai chegar aqui para conhecer as obras aqui do SAAI. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu quero bater um papo aqui. Ouvimos aí o deputado, né, que falou aí da estação de tratamento de esgoto aqui para a cidade de Três Pontas. Deixa eu falar aqui com o ex-prefeito de Varginha, o Verde Melo. Ô Verde, muito bom dia, tudo bem? Como é que está o teu futuro político agora? Olha, bom dia. Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui da alegria de estar aqui no SAAI de Três Pontas, né, junto com o Diego Andrade, conversei com o prefeito Luizinho, Marcelo. Então, é um investimento que vai ser muito importante para a cidade. Eu falava com o Marcelo que, além disso, nós temos aí, por exemplo, quando se trata do esgoto, você vai refletir na saúde, né, das pessoas. Quando vem uma empresa para cá, um investidor, o tratamento da água e do esgoto, ele é importante, né, para que ele tome uma decisão de fazer um investimento na cidade. A gente cuida do meio ambiente e o mais importante que eu penso é que vai ter um custo acessível para a população. Então você contrata grandes empresas, terceiriza ou privatiza, o preço vai no fim, se cobra pelo esgoto, pela água, e aqui vai ter um preço competitivo para a população, que é o mais importante para nós. Com referência à sua pergunta, obviamente a gente que está na política sempre pensa para frente, a gente tem que avançar. E como eu saí agora recentemente da prefeitura, eu estou trabalhando nas minhas empresas, contabilidade e advocacia, mas eu pretendo sair a estadual o ano que vem. Sei que aqui em Três Pontas temos aí compromissos já, principalmente com a Caixa, que é da cidade, tem o maior carinho, maior respeito do Caixa, mas obviamente que aqui está livre o mercado, a gente pode conseguir alguns votinhos, a gente completar a nossa votação e, consequentemente, a região ter realmente um deputado que represente toda a região do sul de Minas. Estou esperançoso, estou trabalhando para isso e acredito que Deus vai iluminar o nosso caminho e nós vamos vencer. Você tem um campo muito grande que é Varginha, né? Sim. Você saiu com uma aprovação grande, né, Verde? Com uma aprovação de 91%, o meu apoiado teve quase 80% de aprovação. Então, lá em Varginha você sai com uma votação muito forte, muito boa. Mas eu preciso complementar um pouco mais, porque a competição não é uma tarefa das mais fáceis. Mas dependendo da votação, você já sai quase que eleito de Varginha, né? A gente espera, mas o eleitor, né, a gente não pode confiar 100%, porque tem muitos candidatos, a Câmara de mas a expectativa é boa. Obrigado, Verde. Deixa eu falar com o Robertinho, também está visitando. Falar de voto é o Robertinho, campeão de votos nas eleições. Esse arrancou voto para todo lado. Robertinho, aí você veio aqui acompanhar a visita do deputado, que falando aí a respeito dessa estação de tratamento de esgoto que vai chegar para Três Pontos. O que você fala? Bom dia, Silvano. Bom dia a todos que estão ouvindo. Acho que é muito importante. Qualquer
investimento é importante, né? Ainda mais um investimento desse valor. Eu acho que de grande importância para o município. Eu acredito que vai fazer uma obra bonita aí, vai ficar muito bom para a cidade. E você continuando o seu trabalho de cobranças lá na Câmara Municipal, a gente tem acompanhado, né? Então, esse é o nosso trabalho, fiscalizar e tem que estar cobrando sempre, né? Melhoria para o nosso município, para a população do transporte. Como é que você está vendo hoje o mandato do prefeito Luizinho? É difícil, está começando agora, né? Eu espero que vai fazer um ótimo mandato, quem sabe. Tá certo. Embora eu estou perguntando porque eu sei a posição, mas você quer o bem da cidade. Não é que a gente é oposição das coisas erradas. Se for errado, eu estou contra. Se for a favor do povo, pode contar comigo. Acho que 100%. Mas se for errado, também a gente tem que agir como vereador, como fiscal do povo. Com certeza. Obrigado, Robertinho. Obrigado, Alverde, Melo. Deixa eu ver quem mais tem aqui, porque eu quero conversar com o pessoal. Deixa eu falar aqui com o vereador Daniel. Chega mais, Daniel. Deixa eu falar com o Daniel aqui na equipe, ao vivo, nesta manhã de hoje. Daniel também. Bom dia, Daniel. Vamos chegar mais aqui na sombra para a gente descansar um pouco aqui. Ô, Daniel, você veio acompanhar a visita aí do deputado, né, Diego Andrade, ele que trouxe muita coisa para a cidade de Três Pontas, né, mais de 50 milhões de investimentos, quer dizer, hoje é um dia de... O deputado já anunciou algumas coisas e isso é importante para a cidade, né? Muito importante. Silvano, bom dia a todos, bom dia que estão nos ouvindo aí. Hoje é um dia muito especial para a gente, estamos aí acompanhando o nosso deputado federal, Diego Andrade. Diego Andrade tem nos ajudado tanto, trazido tanto investimentos e hoje estamos felizes, né, aguardando ele aí com mais uma notícia extremamente especial para a nossa cidade. Nós, como vereadores, estamos muito felizes em saber que a gente tem esse apoio de um deputado tão atuante que ajuda tanto a nossa cidade. Fico muito feliz, viu, com a ajuda aí do deputado. Tá legal. E você acompanhando aí, né? Pois é, o deputado, agora ele vai falar aqui com o pessoal do SAAI, né? Cumprimentar o pessoal do SAAI nessa visita aqui na manhã de hoje, aqui no Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui da cidade de Três Pontas, reunindo o pessoal todo ali, os vereadores, eles estão aqui e a gente vai acompanhando aqui a movimentação. Aí todos estão presentes aqui, o deputado federal Diego Andrade, que vai bater aquele papo que a gente já até conversou com ele, né? Com o deputado aqui nas redes sociais da equipe positiva. Então é isso aí, gente, a gente vai finalizando o nosso registro aqui no Serviço Autônomo de Água e Esgoto, mostrando aí a presença do deputado, as autoridades trêspontanas, falando de novos recursos que serão aportados aqui na cidade de Três Pontas. Falamos em nome de Lume Imobiliária e Contabilidade, a certeza de bons negócios. Clube do Tiro de Três Pontas, esporte com responsabilidade. JC Ferro, melhor em ferro e aço para a sua construção.